Oi, meu nome é Mário Jorge Pereira dos Santos. Eu queria primeiro começar agradecendo o pessoal responsável pela organização do 14º Encontro Holístico, que teve essa excelente ideia de transformar isso num encontro virtual, dadas as condições reinantes, né? Então, muito obrigado a vocês pela iniciativa, né? Podemos trazer isso para as pessoas de uma forma remota, né? E não acabar deixando de ter aquilo que já estava planejado agora para o fim de abril, ok? Eu vou começar essa exposição com uma afirmação bastante forte, ok? A realidade é virtual e digital. E nós não somos o personagem, não somos o avatar. Somos a consciência no controle desse personagem. E, portanto, não morremos. O que nós somos não morre. Ok? Isso é uma afirmação direta, fruto da física digital, como elaborada pelo Tom Campbell, que está aqui atrás, que é um físico ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, por mais de 30 anos, e pesquisador da consciência por mais de 40 anos aí também. É um especialista em consciência, né? Ele começou isso lá atrás com o Bob Monroe, que alguns de vocês talvez conheçam, daquele livro Experiências Fora do Corpo. O Tom foi um dos cientistas, o principal cientista que ajudou o Bob Monroe a montar os laboratórios dele, e na época para pesquisar as propriedades da consciência, e desde então o Tom vem pesquisando a respeito disso, até por conta própria, depois que se desligou da iniciativa lá conjunta com o Bob Monroe, e aplicando o método científico para fazer isso, aplicando a experiência como físico para estudar a consciência, que é uma coisa que nenhum físico estuda a fundo, e na maioria deles nem leva a sério, mesmo porque a ciência é materialista, como a gente sabe, tem esse dogma, e ela acha que a consciência é um acidente da matéria. E no caso, o Tom descobriu algo completamente oposto a isso, ok? Eu sou Mário Jorge, sou engenheiro pós-graduado em economia e com uma carreira aí que já finalizei de êxito na área da indústria, né? E acabei me interessando por essa área nos últimos 10 anos, estudando muito profundamente isso e várias outras coisas, não vou entrar em detalhes aqui, também deixo isso à disposição para algum contato se houver curiosidade em saber sobre isso. E principalmente eu fui, neste caso, o tradutor da trilogia do Tom, My Big Tool, que vocês têm aqui, são 3 livros, ok? Aqui nessa trilogia, My Big Tool, quer dizer, Minha Grande Teoria de Tudo, né? É aquele famoso santo graal da física e da ciência, é uma teoria, é a busca de uma teoria que o Einstein estava e vários outros cientistas, principalmente os físicos, alguma teoria abrangente que possa explicar tudo, né? Apenas com uma teoria. Então o Einstein chegou à teoria da relatividade, outros chegaram, por exemplo, à física quântica, e cada um acabou explicando uma parte da realidade, né? Mas ninguém conseguiu chegar a esse santo graal. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele, porque essa é uma das coisas que trata aqui. Minha Grande Teoria de Tudo é uma teoria da física e da realidade, da consciência, como a gente vai ver, ok? Então, eu sou o divulgador no Brasil, além do tradutor, das ideias do Tom, e é isso que eu estou ajudando a trazer aqui para vocês hoje, ok? O Tom faz a divulgação diretamente em inglês, mas em português eu tenho me esforçado aí nos últimos praticamente 5 anos para tornar mais conhecidas as ideias dele, e principalmente com a disponibilização da tradução desses livros, ok? Então, a teoria, vou dar uma pincelada super rápida, porque para isso é uma trilogia, não é verdade? Apesar de que a gente tem um e-book que dá um pouquinho mais de ideia, um e-book gratuito no nosso site, para quem se interessar em conhecer um pouco mais sem necessariamente ter os livros do Tom, né? Mas assim, eu vou dar uma pincelada rápida porque realmente é um assunto longo, tá? E tentar trazer para vocês as melhores consequências ou conclusões dos esforços de estudo que ele fez a respeito da consciência. Porque é uma coisa bastante rara, você não vai ter um físico lidando com isso, porque, como eu disse antes, em geral os físicos são materialistas e não dão aquele salto para fora da caixa necessário para poder chegar a estudar com seriedade e método científico a consciência, ok? Então, vamos lá, uma breve pincelada agora do que traz, qual é a sequência da evolução das ideias de My Big Tool, como é que ele parte do zero, praticamente, e chega no tudo, ok? Porque ali se explica tudo, ok? Então, uma breve pincelada. 2 pressupostos, né? A teoria, para ser boa, diz aquela hipótese de Ockham, ela tem que ser simples, ok?
ok? E no caso, a gente tem a teoria aqui, no caso, o mais simples possível. Ela parte de dois pressupostos. Toda a teoria tem que partir de algum pressuposto, fazer deduções, gerar um modelo e gerar soluções com aquele modelo. Se aquelas soluções geradas pelo modelo forem boas, a teoria é boa, né? E os pressupostos são usados, é de onde parte tudo, né? Não é o pressuposto que prova a teoria, são os resultados do que ela descreve que mostram se ela é boa ou não, e ela se baseia nesses pressupostos. Então, isso é uma breve ideia de como funciona uma hipótese científica aí, de um trabalho científico. Então, os dois pressupostos aqui no caso são, primeiro, e não são nada de anormais, né, para a maioria de nós, ok? Exceto talvez para os cientistas materialistas. Um deles é a existência da consciência, que é uma coisa que é comum entre nós, né? Às vezes podemos ter dificuldade para descrever o que é consciência, mas todos nós temos experiência própria com consciência. A nossa consciência, ela existe, a gente tem consciência. Eu tenho consciência que estou falando aqui nesse momento, você tem consciência que está me ouvindo, está me percebendo, está vendo a minha imagem, você está consciente, você está acordado, você está desperto, não é? Então, a consciência é um dos pressupostos básicos. E o outro é a evolução, ok? Que é essa consciência básica e fundamental, ela começa zerada, vazia, com potencial para evoluir, para tudo que a gente conhece, como a gente vai ver. Mas, então, ela está sob essa pressão, por assim dizer, para evoluir. Então, essa pressão para evoluir atua sobre essa consciência de alguma forma que ela se sente movimentada, ela começa a experimentar, como a gente vai ver, e evolui, ok? E tudo que está nela, tudo que ela gera, está sob o mesmo processo de evolução. E um reflexo disso é a nossa realidade, que a gente tem a biologia aqui na Terra, que vem evoluindo, né? De praticamente criaturas unicelulares, que começaram, não se tem uma ideia perfeita de como elas começaram, mas elas foram evoluindo para seres multicelulares, e foram se modificando, se adaptando, e evoluindo, experimentando em todos os nichos possíveis. Existem seres vivos em todos os cantos da Terra, né? Em cada ambiente, e eles se desenvolveram, se especializaram para sobreviver naquele ambiente. Então, essa evolução que a gente enxerga na biologia da Terra é um resultado direto da pressão para evoluir aplicada sobre a biologia da Terra, ok? Então, essa mesma evolução existe sobre esta pressão para evoluir, para crescer, existe sobre a consciência. A consciência começa a experimentar do zero, do vazio, começa a evoluir até chegar no ponto que chega, como a gente vai ver. Quais são os passos dessa evolução? Muito rapidamente e assim, bem simplificado, né? Não dá para passar realmente o conteúdo dos 3 livros aqui em meia hora, ok? Então, o primeiro passo dessa consciência fundamental, que tem grande potencial, mas é vazia inicialmente, é desenvolver as células de realidade ou bits, né? Então, ela individualiza pontos dela, determinados pontos dela, como se fosse, imagine um lençol contínuo, único, uma coisa só, uma consciência, ou a superfície do oceano, ou de um lago totalmente tranquila e parada, e ela tem o potencial para ondular, né? E ela individualiza porções dela, e essas porções podem assumir pelo menos 2 estados. Então, ele sempre começa a hipótese com a situação mais simples. Talvez pudesse assumir 3 estados ou 4, mas não interessa. Podendo assumir 2, ela já vira uma consciência que pode atingir estados binários em suas unidades individuais. E ela começa a desenvolver nessa quase infinitude dela, dessa superfície, dessa consciência, essas células de realidade que podem assumir pelo menos 2 estados, ok? Então, isso aí, esses 2 estados seriam 0 e 1, mais ou menos, né? Como você queira definir, mas são 2 estados diferenciados. E ela começa a brincar, eventualmente experimentar com esses estados para cá, para lá, e começa a ver que pode gerar informação e trocar informação dentro dela mesma, entre os estados das células, e construir a partir disso, ok? Isso de uma forma super simplificada, ok? Então, daí vem a origem digital, ok? Essas unidades, essas células individuais, elas atingem pelo menos 2 estados possíveis, e é isso que a consciência usa para começar a rodar informação dentro dela, ok? Uma criação importante, né, a seguir vem para esta consciência sendo o tempo, ok? Porque ela precisa de algum tipo de referência, por assim dizer, por uma forma de explicar, porque somos limitados pelas palavras aqui. E o tempo basta ser uma vibração. Então, essa célula consegue atingir uma determinada velocidade, atingir 0 e 1, por exemplo, ok?
E esse tempo de ciclo acaba sendo o tempo básico. A maior velocidade com que essa consciência consegue alterar o estado de ciclo, o estado de uma dessas células, ou de um grupo dessas células, é a maior velocidade possível, é a menor frequência, é o menor tempo, o espaço de tempo possível. Então ela é 1, 0, 1, 0. Então 1, 0 conta 1, 1, 0 conta 2, 1, 0 conta 3. E ela começa a criar o tempo, criar um tic-tac do tempo, que ela usa como metrônomo, né, para acompanhar os eventos, porque ela está evoluindo, né, e em algum ponto ela inventa o tempo, a medição de um tempo, né, para ela interno, e isso gera a possibilidade dela começar a associar os acontecimentos e organizar as informações em ordem cronológica, associando aquilo a um determinado tempo daquele relógio interno que ela cria. Está criado o tempo. O espaço é uma criação seguinte, porque o espaço é uma percepção de deslocamento, é uma informação de deslocamento, ou um tempo levado para deslocar uma informação, a partir do tempo contado pela criação anterior, que é o tempo. Então, essa sensação, essa impressão de deslocamento ou de passagem do tempo, você gera o espaço. Então, o espaço é um deslocamento sobre um tempo, ok? Tudo isso de forma bem simplificada, ok? Mas não é muito mais complicado que isso também não, ok? Essa consciência, com tudo isso, ela vai evoluindo, mas ela está dentro dela. É tudo dentro de uma grande consciência, um mar de informação, de possibilidades de informação sendo trocadas e avaliadas ali dentro. E ela chega num determinado patamar de evolução e ela percebe que ela conseguiria ter, ou ela por experimentação ou pelo que for, a possibilidade de evoluir mais se tivesse algo com o que interagir. Então ela pega e começa a se subdividir e gerar, por exemplo, o que nós somos, consciências individuadas, ok? Então essas consciências individuadas são criadas e elas passam a interagir umas com as outras, criando novas possibilidades de evolução e aumentando muito o rol de possibilidades potenciais para testar a evolução, ok? Isso aí funcionaria como um mar de consciência, como se fosse uma internet de consciência, e todas aquelas consciências estão ali trocando ideia, trocando informação, mas é como se fosse uma grande sala de chat. Informação vai, informação vem, cada um fala o que quer, cada um ouve aquilo, e aquilo acaba tendo um limite, porque não tem regras muito definidas para você saber o que tem fundamento, o que não tem fundamento, o que é útil, o que não é útil, e chega a um patamar de evolução. Um outro patamar seguinte interessante de evolução passa a ser a hora que essa consciência experimenta a criação de um ambiente virtual com regras mais bem definidas, onde estas consciências podem participar através de personagens ou avatares desta realidade, ou de várias outras, ou de qualquer outra. Nós vamos descobrir também que se trata de um universo de múltiplas realidades, é um multiverso gerado pela consciência fundamental. Então, nesse passo, ela começa a experimentar com possibilidades de realidades, onde ela possa interagir, e essa criação também é de uma forma evolutiva. E ela cria as condições iniciais, testa, experimenta, e dá um start e gera um Big Bang virtual. Então, o Big Bang tem uma explicação, ele vem de uma origem anterior, né, de uma realidade mais fundamental, e ele é gerado de forma informacional, ok? Um Big Bang digital, ok? Aí esse ambiente é evoluído até chegar no ponto que as consciências possam habitá-los e interagir aqui como nós estamos interagindo hoje. Então você acabou de passar por uma evolução de, sei lá, milhões, bilhões de anos, ok? Zilhões de anos, sei lá, não importa. Então dentro dessa evolução chegamos no tempo, criamos a nossa realidade, ela não é a única, ela foi fruto de muitos testes, isso ocorre por experimentação, até tunar todas as regras da física para que um ambiente apropriado se crie, e uma vez criado um bom ambiente apropriado, aquilo é facilmente replicável e espalhando em vários outros, em um multiverso, né, de realidades potenciais possíveis de evolução de consciências e de crescimento, ok? Então essa é a realidade muito mais ampla que o Tom apresenta no livro dele. Nessa sequência você consegue ter rapidamente uma breve pincelada. Ele explica isso de forma muito melhor e mais consistente, com mais base, mas a grosso modo, eu tentando cortar em pouco tempo, seria mais ou menos isso aqui. Então, no final, uma grande conclusão. Isto aqui é como se fosse uma escola, laboratório básico para evolução e treinamento virtual de consciências em nível básico, ok? Então, é um ambiente super estável, né?
super coordenado, bem regrado, com as condições bem claras, porque num ambiente mental, num ambiente de consciência, informação é realidade. Então qualquer coisa pode se tornar realidade desde que possa ser imaginada, ok? E isso cria um ambiente muito complexo para uma consciência que não está evoluída o suficiente para compreender isso. Então esse é um ambiente básico, com bastante regras, tanto que ele parece físico e material para nós, por nossa percepção, né? Mas ele é um ambiente seguro para consciências bebês em evolução, né? Nós somos consciências básicas, por quê? Porque estamos num ambiente básico, porque começamos também zerados, né? Separados da consciência e tendo a potencial de ter uma personalidade individualizada, e estamos crescendo dentro desse ambiente controlado, nos preparando para poder experimentar outros ambientes que existem dentro de toda essa realidade mais ampla que o Tom descreve no livro, ok? Então, algumas conclusões rapidamente positivas e úteis para a gente, porque essa teoria toda, ela te deixa, é muito libertadora, você não depende de ninguém para isso tudo, você pode testar por você mesmo, você pode avaliar as conclusões dele, né? Ele propõe aquilo apenas como um mapa, aliás, ele pede que ninguém acredite no que ele está dizendo, né? E ele apresenta alguma forma de você experimentar com essas coisas também, mas ele então dá essa indicação e dá um mapa para a gente poder se localizar dentro dessa realidade. E também, né, isso você acaba compreendendo melhor as regras do jogo, né? E as regras do jogo é o que te permite jogar bem e sofrer menos, não é simplesmente jogado dentro do campo e sair batendo cabeça e fazendo gol contra, certo? Então, então vamos passar aqui por alguns tópicos que eu acredito que são úteis e que vocês vai interessar cada um de nós como consequência disto. De novo, eu estou pulando muito rápido sobre as coisas e recomendo que, se possível, tiverem interesse, leiam a trilogia do Tom, isso vai estar muito mais bem explicado. Se você dominar inglês, vejam os vídeos do Tom em inglês, tem uma centena de vídeos no YouTube explicando muito disso e respondendo a perguntas diversas, mas eu vou trazer alguns tópicos que eu considerei importantes e úteis para você ter uma noção do que ele está dizendo e que seja útil para você, tá? Então, a primeira consequência de tudo isso, né, tem a ver com aquela afirmação que eu fiz logo no começo. Questão de nascimento e morte. Vida não tem nada a ver com esta experiência aqui, quer dizer, tem tudo a ver, mas vida, nós não morremos. Vida não é o oposto de morte, na minha forma de explicar, ok? Vida é o oposto, morte é o oposto de nascimento. Vida é tudo que você tem desde que você foi criado ou foi individualizado a partir do todo, a partir da fonte, ok? Isso é vida. Isso não acaba, né? Isso permanece, né? E agora, o que nós temos aqui, o Tom chama de pacotes de experiência, ok? Você está vindo para cá, vai participar de um pacote de experiência, vai nascer em determinado lugar, dentro de determinada família, vai crescer ali, vai estudar, vai se desenvolver e vai ter oportunidades de relacionamento, né? E aprendizado dentro desta realidade, deste laboratório virtual de aprendizado, ok? Então, a primeira conclusão é: você não morre. O que você realmente não morre. É que a gente está iludido, muitas vezes, identificado demasiadamente com o personagem e suas posses, né, das quais não vamos levar nada daqui, né? O que a gente leva, o que a gente cresce, o que a gente evolui, né, é o valor, a qualidade de ser. Isso é um dos pontos do livro também, né, um dos pontos das ideias dele. Isso é o que você leva, isso é o que importa, é com isso que você cresce. Então, você é perene, né? Você não está sujeito. E não é uma questão só de reencarnação, não é você mesmo que vai reencarnar. Esse personagem é um personagem, vai prestar para um aprendizado, é muito útil, e eu adoro o meu personagem, não tenho nenhum problema com ele, mas o que eu realmente sou não depende do personagem, está em constante crescimento, certo? Alguns vão chamar de eu maior, né? Alguns vão chamar de centelha divina, né? O Tom chama de consciência individuada, unidade individuada de consciência, que vem, esses são, aliás, os 3 aspectos do ser, né? Assim, o ser, o que nós somos, é uma consciência individuada, né? Que tem consciência de si mesmo e que participa deste jogo evolutivo dentro desta realidade virtual com personagens, né? Outro, experimentou já, seja lá quantos forem, que ocorreram, né? E que a gente não tem memória, isso também está explicado o porquê, né? Mas então, esses pacotes de experiência servem para a gente desenvolver e para crescer, né? E você tem livre-arbítrio, né? Absolutamente. Olha, acabei de levantar meu braço, né?
Isso é básico e simples, mas você tem livre-arbítrio. Nem sempre você está escolhendo. Às vezes você está usando as ideias dos outros, seguindo ordens, seguindo instruções, seguindo crenças, mas você tem livre-arbítrio. Você poderia estar usando, ok? E participando das experiências com sua intenção, vendo as consequências e extraindo conclusões. A principal oportunidade de aprendizado são os relacionamentos, de qualquer tipo. Todos os que a gente tem, com as situações e com as pessoas, ok? Então isso é outro ponto também. Mas nós não somos o avatar, isso é muito importante, a gente não morre, a gente passa por pacotes de experiência como avatar, né, comandando o avatar, mas a gente não sofre efetivamente com essa morte. Né? Isso é uma começo e fim de uma experiência, ok? Das quais vamos ter várias, ok? Então, dentro disso, uma das coisas importantes, como a gente está lidando com informação, na verdade é tudo informação, a gente tem percepção das coisas, a gente tem um fluxo de informação, quer dizer, o todo, o Tom chama de Larger Consciousness System, sistema mais amplo de consciência, ou sistema maior de consciência. Esse todo, ele alimenta a gente com fluxo de informações a respeito do ambiente, que foi gerado através daquele Big Bang virtual e chegou onde chegou, né? E a gente recebe esse fluxo de informação e o fluxo de informação das interações com os outros. E a gente monta tudo dentro da gente mesmo, ok? Dentro da nossa consciência. E isso não é tão estranho também, porque, em princípio, você já está montando tudo dentro do cérebro. Porque se você considerar que o cérebro é material e realmente existe, tudo está acontecendo dentro do seu cérebro. Né? Você está recebendo todas as informações e está criando a visualização, o som e tudo mais dentro do cérebro. Só que isso vai um pouco mais longe. Na verdade, você está criando dentro da consciência. O cérebro também é virtual. É radical? É. Mas experimenta ver e avaliar que você vai perceber que pode ter um fundamento muito grande. Né? As suas experiências vão contribuir para te dar subsídio para levar em conta se as coisas que estão sendo ditas fazem sentido ou não. Desde que você as entenda, e para isso seria interessante compreender as ideias dele completamente, não apenas com essa amostra, ok? Então, realidade é igual a informação. Né? Com que uma consciência trabalha? Com o que ela cria? Com o que ela cria um universo, um Big Bang digital? Com informação. É tudo informacional, exatamente como se passa num computador nosso. A gente não tem um simulador de voo para treinar pilotos, né? Não tem um simulador de veículo para treinar motorista. Né? É exatamente assim. Então, você quando está ali dentro, toma, vamos dizer, aquilo por real, depende da qualidade. Né? No nosso caso, é uma realidade virtual imersiva, que lembra um pouco o filme Matrix, né? Desde que você não se confunda, porque não são máquinas nos controlando e abusando de nós, né? Nós não somos abusados por ninguém, nós somos parte da consciência criadora e somos co-criadores também. Né? Nós estamos interagindo e usando isso para aprender também, ok? E crescer. Né? Como a gente vai ver um pouquinho mais também sobre isso. Então, realidade é igual a informação. Então, E igual a MC, né? Ao quadrado. Realidade igual a informação, é uma equação básica do Tom. Não chega a ser uma equação, é uma identidade. Realidade é igual a informação. E para cada um de nós é a percepção daquela informação através dos nossos filtros, dos nossos medos, das nossas crenças, porque a gente não consegue perceber tudo do que recebemos dessa informação. A gente só percebe aquilo que a gente dá conta. Então, a realidade de cada um é relativa à aptidão, à experiência, ao crescimento individual de cada um, né? Ela não é igual para todo mundo. Ela tem informações cruzando que são similares, né? Mas cada um dentro do seu ângulo, e ainda tem a filtragem pela sua própria experiência, pelos seus próprios filtros. Então, cada um tem uma percepção diferente a partir daquela mesma informação básica, e isso é que vai ser realidade. E tudo que você percebe ou acha que percebe, para você é realidade. Ponto. Não existe nada mais real que isso. Realidade é o que você percebe, nesta ou em qualquer outra. Num sonho, enquanto você está num sonho, aquilo é realidade para você. Enquanto você está aqui, isso é realidade para você. E se você estivesse em outra realidade, ela seria realidade para você. E aquilo que você percebe é de onde você extrai, participa das experimentações e dos interrelacionamentos e extrai conclusões e aprende a respeito disso. Qualidade de ser, ok? Isso é o que você aprende. Não é língua, não é geografia, não é matemática, tá bom? Isso cabe toda uma discussão apenas a respeito disso, mas apenas dando essa pincelada brevemente. Outra coisa que fica muito clara dentro desse ambiente é sobre a evolução do ser, ok? O ser evolui do básico, quer dizer, ele é totalmente ignorante do que se passa, morre de medo porque não entende nada, tem aquela sensação de medo, então você parte do medo, ego, crença e da alta entropia, né, do caos, né?
e evolui na direção da organização, do amor, da baixa entropia, né? Isso é outra coisa curiosíssima, é um físico, e no final ele equaciona amor a baixa entropia e aponta que nós estamos indo nessa direção. Parece um grande guru indiano, por exemplo, ou alguma coisa que veio do Tao, ou que veio, né, da cultura indiana, seja o que for. Né? É surpreendente, mas ele não usa nada externo à sua experimentação, usando experimentação com a consciência, experimentação subjetiva, altamente repetitiva e analítica, experimenta, muda uma coisa, experimenta, tira conclusões e chega a conclusões impressionantes e aponta nessa direção. É um físico, minha gente. Que físico outro você conhece dizendo que nós estamos evoluindo na direção do amor? Ou que esse, pelo menos, é o objetivo. Né? Não sei se nós estamos tendo êxito ou não, isso é outra discussão. Ok? E nós aprendemos como, aqui nesse ambiente, fazendo escolhas, ok? E usando a nossa intenção. O que a gente sempre usa como consciência é a intenção. Eu vou numa direção, eu intenciono ir numa direção, intenciono na outra, e é isso que controla o avatar e controla tudo, inclusive boa parte dos acontecimentos. É a nossa intenção. A gente intenciona algo, decide, faz de um jeito, faz de outro, escolhe, né? E tem consequências. E tenta aprender dessas consequências. Às vezes a gente tem mais êxito, às vezes a gente tem menos êxito, ok? Em crescer a partir dessas experimentações. A gente tanto pode evoluir, como pode ter uma série de escolhas ruins, experimentações ruins, e pode evoluir também, segundo as avaliações do Tom. Mesmo porque ele diz o seguinte, e tem um bom fundamento, né? Se você só pode ir na direção da evolução, né, o que é que você está crescendo realmente? É você ou está indo no automático? Né? Se não tem como andar para trás, né? Então assim, você tanto pode evoluir como evoluir, mas você tem essa opção, faz parte do seu livre-arbítrio, você experimenta, você aprende, você usa o que aprende, ou não, fica dando cabeçada e vai afundando. Opção sua. Isso é um dos fatores críticos, né, para a consciência. Para a consciência existir, ela precisa ter oportunidade de tomar a decisão, senão o que ela vai fazer? E ela precisa ter livre-arbítrio para poder tomar essas decisões. Livre-arbítrio não quer dizer que você pode fazer tudo, é um livre-arbítrio que te diz que você pode escolher entre aquilo que está disponível, que você percebe que está disponível para você, ok? O que não quer dizer que você não possa evoluir e disponibilizar mais coisas para você. Essa é uma das vantagens de crescer, ok? Ter mais opções, vantagem de aprender e de evoluir. Você percebe mais da sua realidade. Outro ponto é o seguinte, passado, real e possíveis, e futuros possíveis estão todos armazenados e disponíveis no sistema. É um grande sistema computacional. O Larger Consciousness System, um sistema de consciência, tem uma base de dados gigantesca e ele tem registrado a cada momento todas as opções que você pode tomar agora e nas opções seguintes que vão aparecer, nós, todos nós, cada um de nós, ele calcula para frente qual vai ser a evolução, as evoluções possíveis e atribui porcentagens de probabilidade daquela evolução ocorrer, daquela decisão ocorrer. Então ele calcula isso para frente num tempo gigantesco, ok? E ele guarda todos os cálculos que ele fez para trás, a cada ponto, todos os cálculos para frente. Então ele tem todo o registro histórico no sistema de tudo que já se passou e tudo que poderia ter se passado e não se passou, mais tudo que ainda pode vir a se passar dali para frente. Então, alguns vão chamar isso de registro acástico, o Tom chama de base de dados do sistema de consciência maior, ok? Ele partiu do zero, não usou nenhum conceito externo, descobriu estas coisas por ele mesmo e está expondo na própria linguagem dele, especialmente focada para as pessoas que são mais racionais e têm mais dificuldade em aceitar essas explicações vindas de forma mais misteriosa, ok? Não tem tanto lado direito do cérebro, são mais lado esquerdo do cérebro, como eu, que era de origem, e sou ainda de origem de engenharia, né? Já ultrapassei um pouco essas barreiras, mas assim, no começo tinha muito disso, né? Se não viesse algo bem organizado e racional, eu não aceitava. E ele consegue pôr essas ideias, porque ele mesmo era uma pessoa racional e usou essa forma racional de ser para analisar e expor as ideias dele com exemplos da computação e dos videogames e similares atualizadíssimos. Então, não é nada com um passado de 2.500 anos, nem de 4.000 anos, nem numa linguagem cifrada, ok? Isso também vale dizer. Então, essa base de dados está disponível para consulta. É consciência consultando no banco da consciência, ok? Ele explica como você pode vir a fazer isso e como muitas pessoas fazem, né? Isso explica como alguém consegue ver algo à distância, que não está ao alcance dos olhos,
consegue ver algo no futuro e consegue ver algo no passado, né? E o futuro ainda não aconteceu, você tem livre-arbítrio, mas as possibilidades estão calculadas com probabilidades. Então, qual é a mais provável de acontecer? Se todo mundo seguir decidindo como estava decidindo. Então, você consegue ver futuros de alta probabilidade e futuros de baixa probabilidade. Se souber distinguir, você consegue acertar mais quando consulta esse banco de dados. Os paradoxos da física quântica e da relatividade são todos resolvidos pela teoria dele. Ele também, tratando dessa teoria e procurando explicar a consciência, acabou descobrindo que isso explicava tudo, toda a realidade. Por isso que ele acabou chamando de My Big Two. My, minha grande teoria de tudo. Ele sempre diz que não é por uma questão de orgulho, mas para dizer que é a teoria dele, em função das conclusões que ele chegou. Então a gente pode usar aquilo como um mapa para chegar às nossas próprias conclusões, e aí vai ser nossa teoria de tudo e não a dele, ok? Ele não faz aquilo para você acreditar. Ele não quer que você ponha mais uma camada de crença sobre todas as outras que já tem, ok? Então, isso é mais um ponto. O caminho é para dentro, né? Através da meditação e ajuda dos arquivos binaurais de 4 Hz. A gente pode explicar isso de uma outra vez, não vai dar espaço aqui. Então, a meditação é um caminho interno, silenciar a mente e entrar em contato com quem você realmente é. E para você que tem mais dificuldade, que é muito racional, ele tem a ajuda dos sons binaurais para atingir estados meditativos. Pesquise sobre isso no nosso site que você vai ver mais do que se trata. Então, é isso e muito mais, gente. Então, é um caminho libertador, né? E a gente só depende de nós mesmos. Você não vai ter que participar de nenhuma religião nova, não vai ter que pagar nenhum tributo para ele, mensal, nenhum dízimo, nem nada disso. Então, assim, é tudo muito libertador, gente. Assim, você ter na mão a compreensão maior de como as coisas realmente são e poder experimentar e concluir se elas são válidas ou não e chegar às suas próprias conclusões é uma coisa libertadora. Você só depende de você para evoluir, né? E ele mostra muito sobre as regras do jogo para que nos facilite o caminho de experimentação, porque não é para acreditarmos em nada. A melhor solução para tudo isso é manter a mente aberta para dar a chance de considerar as coisas, mas cética para não acreditar em nada até que você possa comprovar com sua própria experimentação. Então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero não ter estourado demasiadamente o tempo e obrigado pela sua atenção. Mais informações você pode ver no nosso site www.mybigtool.com.br e no nosso Instagram @mybigtool.campbell, mybigtoolcampbell, né, no Instagram. É fácil de achar. Tom Campbell, procura lá, MyBigTool, tanto o nosso site como o Instagram também, tá bom? Muito obrigado a todos, espero ter outras oportunidades de conversar com vocês, explicar isso com mais tranquilidade. Temos muitos vídeos no YouTube, muito material no site. Tudo de bom para vocês, que vocês passem com tranquilidade e superem rapidamente essa crise no meio da qual estamos hoje. Tudo de bom para todos. Um abraço.